Bem-vindos ao The Daily Code. Esse é um canal para programadores interessados em Functional Programming e sistemas distribuídos. Nos dois vídeos anteriores, nós fizemos uma rápida introdução ao WebAssembly. Nós utilizamos o formato texto WAT, que é formado por S-expressions, representando a AST de um programa em WebAssembly. No vídeo de hoje, nós vamos criar um pequeno programa em WebAssembly, mas dessa vez vamos utilizar a linguagem de programação Rust. A forma mais simples de instalar Rust é através do script rustap. Aqui tem um comando para instalar. E depois de instalar rustap, nós vamos instalar wasm-pack. Aqui também tem as instruções de como instalar. E finalmente nós vamos instalar cargo generate. No caso aqui eu já instalei. E todos os links aqui vão estar disponíveis na descrição do vídeo. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar o nosso projeto utilizando o cargo generate que a gente acabou de instalar. Então, cargo generate get. E nós vamos usar o seguinte template hub.com rust wasm-pack template. E nós vamos chamar o nosso projeto de Hello Daily Code. Ok? E a gente pode dar uma olhada nos arquivos que foram criados dentro do diretório Hello Daily Code. E aqui a gente pode ver, típico de um projeto em Rust, o nosso arquivo do build, cargo tom l, e duas licenças, Apache MIT, tradicional README. E você pode notar que o interessante é que esse é uma biblioteca, não é um programa com executável. E nós temos também utils que nós não vamos utilizar nesse vídeo, e a parte de teste também nós não vamos utilizar. E geralmente nós utilizamos o comando cargo build para gerar o build de um projeto em Rust, mas no caso de WebAssembly nós vamos utilizar o comando wasm-pack. Então, wasm-pack build. Nós vamos utilizar a opção target web. E aqui a gente pode notar que foi criado um diretório package. Então, package. E os arquivos que foram gerados são bem parecidos com o que nós fizemos nos vídeos anteriores. Aqui a gente tem o arquivo wasm, que é o arquivo compilado binário em WebAssembly. E no nosso caso, no vídeo de hoje, nós vamos apenas utilizar o arquivo em JavaScript, que foi gerado também para inicializar o arquivo wasm no browser para a gente. E de forma similar, nós também podemos dar uma olhada no arquivo binário que foi gerado com was object dump hello daily code was. E a gente pode ver a descrição que deve ser bem familiar agora para a gente, os tipos das funções, o import, e nós vamos dar uma olhada qual função está sendo importada, a função, aqui no caso greet. Nós podemos ver também que a parte de memória que nós utilizamos no vídeo anterior, e também podemos notar que nós estamos exportando a memória, o bloco de memória e também a função greet, seguido da implementação das funções e alguns dados escritos na memória.
Nós podemos dar uma olhada nos arquivos Rust que foram criados agora. Então, nós podemos abrir o arquivo lib.rs. O módulo utils, como a gente mencionou, nós não vamos utilizar. E a maioria dos imports nós estamos utilizando o once-bind-gen. Nós vamos olhar como ele é utilizado em breve. Você pode notar também que nós estamos utilizando um alocador de memória diferente, wealloc. Ele é bem eficiente para WebAssembly e ocupa apenas 1 KB de memória. Mas o mais interessante realmente é o macro bindgen, que vai fazer a manipulação para a gente de importar ou exportar funções. Então aqui no caso a gente pode perceber a extern. Isso quer dizer que nós estamos importando a função alert. No nosso caso nós vamos rodar usando o host do browser. Então essa aqui é a função alert que existe em JavaScript no browser. E aqui nós estamos fazendo a nossa função em Rust, a função greet, que a implementação é baseada em alert. Então essa função vai ser exportada para o host em JavaScript, e bindgen aqui está fazendo toda a mágica para a gente. Bem, nós podemos rodar agora o nosso exemplo diretamente no browser. Vamos escrever um pequeno arquivo em HTML. Então a gente pode escrever, por exemplo, index.html. Body. Nós vamos utilizar a type module. E nós podemos rodar um arquivo index JavaScript, por exemplo. Fechando as tags. Ok. E agora a gente pode escrever o nosso arquivo index JavaScript. Então a gente pode fazer um import de init e da função greet. E no caso nós vamos utilizar o arquivo que foi gerado, hello.vehicle.js. E esse arquivo que foi gerado já contém a nossa função greet e também uma função init. A gente pode criar uma função bootstrap. E aqui a gente pode executar a função init. Nós não vamos utilizar o que ela retorna, mas é basicamente o objeto was compilado. E finalmente nós podemos chamar a nossa função greet. E no final nós podemos chamar a nossa função bootstrap, né? Bem, a gente pode acessar o nosso arquivo com o servidor local. Então a gente pode usar, por exemplo, Python, HTTP Server. E se a gente utilizar o browser, nós vamos ver que a função alert
foi executado. Bem, por hoje é isso. E em vídeos futuros nós vamos explorar a integração entre Rust e WebAssembly um pouco mais a fundo. Até a próxima!